Pois é, uma decisão importante, a segunda, né? A medida provisória, ela sempre foi muito complexa. Eu me lembro do debate sobre esse assunto na Constituinte, porque existia o decreto-lei. O decreto-lei, o presidente assinava e ele tinha que passar pelo Congresso. Se o Congresso não aprovava, ele ia valer por decurso de prazo. E aí decidiram cancelar o decreto-lei. Sarney, não, aí o país fica ingovernável. Foram na Itália, um país parlamentarista, e tiraram a ideia da medida provisória, que tem uma vigência, mas o Congresso tem que aprovar, né? E existem ali condições de urgência, enfim, a necessidade de uma lei tão rápida assim, a ponto de anular uma decisão do Congresso, que é de aprovar a lei. E, mais recentemente, não é a primeira vez, lá atrás já houve a devolução de medidas provisórias. O presidente Pacheco já está na segunda devolução de parte de medida provisória. São medidas que não atendem ali os pressupostos legais de urgência e relevância. E aí, a outra novidade, que ele devolve parte né, da medida provisória e não a medida provisória toda. E aí o Congresso Nacional vai discutir o que restou dessa medida provisória. E esvazia o debate com o Fernando Haddad. Um dos principais pontos trazidos ali pelo presidente do Senado, Gustavo Segre, é a previsibilidade. É você dar a possibilidade das pessoas que são impactadas de se prepararem para isso, que foi algo que você já tinha comentado e criticado aqui nessa edição do 3 em 1. Eu vejo três opções nesse caso. Ou tem, e não necessariamente excluintes uma da outra. Ou tem ignorância no assunto, ou tem incompetência no assunto, ou tem um apetite arrecadatório que está primando por todas as coisas que o governo está fazendo. Devemos lembrar que essa metodologia, que chama PERDECOMP, foi instrumentada em maio de 2003, governo Lula. Então, o que a gente observa é que eles estão derrubando tudo que eles mesmos propuseram na época. A partir de 2018, isso é feito através de um aplicativo simples. E o governo poderia ter feito uma coisa sem necessidade de mexer em nada. O prazo de aprovação desse PERDECOMP, que é a compensação de tributos e contribuições sociais, é de até 360 dias. Bastava dar uma instrução de que o prazo poderia ser até esse e manter, mesmo que atrapalhasse um pouco esse, e não precisava alterar em absolutamente nada. Não precisava colocar isso na pauta. Podia até negociar com grandes sindicatos representativos de classes, de segmentos econômicos, sem necessidade de colocar isso numa situação em que o governo fica, de novo, muito mal na foto. Porque ele tem demonstrado que o desespero por falta de possibilidades, de novo, ou não pode, ou não sabe, ou não quer diminuir o gasto público. Então ele precisa fazer o que precisar para conseguir arrecadar mais. Meu temor, e deixo aqui manifestado o meu temor, é que essa derrubada da MP possa alterar de novo a questão da desoneração da folha, que ainda não está fechado, tem aí ainda a pauta STF para resolver. Agora, Fábio Piperno, para a gente conectar todas as peças dessa confusão, mencionei para vocês que o presidente do Senado, antes de fazer esse anúncio de devolução de parte da MP, estava se sentindo atropelado pelo governo federal porque não foi comunicado, segundo ele, sobre a chegada dessa medida provisória. Então, como assim que eu, como parte de base do governo, não sei que vocês vão trazer um tema que impactaria tanto o setor produtivo? E a gente está falando de dois setores muito importantes, indústria e agronegócio, ou seja, né, gente que cai matando em cima, que tem associação formada, que tem bancada forte no Congresso para poder brigar contra, o governo manda. Aí vem agora o presidente da Confederação Nacional da Indústria e diz: eu tive uma reunião com o presidente da República e ele me garantiu que essa MP não vai em frente. Logo depois tem uma manifestação ao ser questionado do ministro da Fazenda dizendo: não é bem assim não, a MP não vai ser derrubada não, a gente não vai parar. Mas agora eu vou ver o que vai acontecer. Não são muitas cenas que poderiam ser desconectadas, mas que se conectam numa confusão para o governo federal em torno desse tema, hein, Fábio Piperno? Sem dúvida. Falta um discurso mais uníssono nessas questões. Não é possível... Talvez por isso o líder do Senado tenha ficado com aquela cara de quem estava chupando um limão ali enquanto o presidente do Senado falava, né? Pois é, eu acho até que o presidente do Senado foi elegante com o Jacques Wagner. Mas, enfim, de qualquer forma, claro que, mais uma vez, eu já disse isso aqui, o timing disso está todo errado. Por quê? E aí, voltando também, já falo desde o final do ano, quer dizer, na questão da desoneração e agora nessa MP,
para mim, independentemente da questão técnica de estar certo ou não, ele mexe com algo muito sensível para o empresariado, para o setor produtivo, que é o tema previsibilidade. Como lembrou o líder da oposição, nós estamos no meio do ano e ainda se discute a desoneração, pode cair. No STF está 5-0, falta um voto. Né? Então, isso pode mudar toda hora, não pode ser assim. Eu entendo que, e venho repetindo isso faz tempo, o governo nessa questão deveria, em 2024, se limitar a negociar o que vai acontecer de 2025 para frente. Não dá para, de novo... Isso chama planejamento, né? Ficar andando em círculos, vai, volta... Se esse pessoal não paga nenhum imposto... E vai. Então, eu acho que isso... Porque, veja, esse foi um governo que, inclusive, lançou, não faz tanto tempo assim, uma nova política industrial. Muito bem. A indústria já tem desoneração, a nova política industrial e outros incentivos no varejo. Beleza. Mas, ou seja, você apresenta um pacote de incentivos e lá na frente uma MP que, de certa forma, vai comprometer, vai corroer uma parte disso. Então não pode ser incoerente também esse ponto. Você acha que essa incoerência ela acontece justamente por conta do desespero pela arrecadação, Gani? Eu acho que sim, o desespero pela arrecadação, Evandro, uma falta de articulação política, de planejamento, como você bem colocou. E o que chama a atenção é que a gente está falando que o PT governou este país por quase 14 anos, ou seja, tem experiência política, sabe como as coisas funcionam na prática, operacionalmente, na relação com o Congresso Nacional. Então isso tem que ser combinado com o Congresso Nacional, e não só com o Congresso Nacional, mas combinado com o setor empresarial também, que de certa forma o presidente do Senado devolveu a MP porque de fato tem inconstitucionalidade, mas também pesaram fatores políticos. Claro. Como eles não foram comunicados, foram pegos de surpresa, e a pressão por parte dos empresários. Como é que eles vão aceitar um negócio desse? Como é que vai ficar o planejamento tributário de uma empresa? Isso vai aumentar a carga tributária. Então não adianta nada fazer acenos ao setor empresarial, seja apoiando a reforma tributária, que beneficia de fato a indústria, seja com uma política industrial, seja com linhas de crédito abaixo das taxas de juros de mercado, se na prática você coloca algo na calada da noite que vai trazer um ônus tributário muito grande para o empresário. Você oferece um benefício, mas corrói esse benefício depois com o uma mão imposto. no cravo, outra na ferradura. Né?